Boa noite, me chamo Samara, sou do segundo ano E. Eu gostaria de falar sobre apartheid. O que é apartheid? Foi um regime de separação racial ocorrido no ano de 1948 a 1994, na África do Sul. O apartheid, ele privilegiava os brancos e excluía os negros. Excluía os negros do espaço público, escolas, postos de trabalhos. A história de apartheid. Os holandeses foram os primeiros europeus a constituírem colônias no sul do continente africano e empregavam em suas plantações o trabalho dos escravos. Por seguinte, a colônia do Cabo passou às mãos do Reino Unido em 1800. Os britânicos aboliram a escravidão, mas isso não significou a aquisição dos direitos civis. Em 1992, o direito ao voto era baseado no nível de instrução e nos recursos financeiros que possuíam. Essa medida atingia diretamente a população negra. No ano de 1894, os indianos foram privados do seu direito de voto. E em 1905, ocorreu o mesmo com os negros. Também estes têm sua circulação restringidas a determinadas áreas, como a área da saúde, escola. Somente no ano de 1900, um processo iniciado pelo presidente Frederick Willem começou as negociações para acabar com esse regime racista. Só assim foi realizada eleições democráticas em 1994, que foi vencida pelo Processo Nacional Africano, sob o controle de Nelson Mandela. Nelson Mandela contra Apartheid. Então, esse nome é um nome muito significativo. Foi um personagem mais icônico que lutou contra esse regime de 1918 a 2013. Ele militou no Congresso Nacional Africano, liderando a ala jovem do partido, realizando atos de sabotagem e promovendo greves. Julgado por traição em 1963 e condenado à pena de prisão perpétua. Cumpria 23 anos de cárcere. O fim terminou em 1994, quando Nelson Mandela ascendeu o cargo ao presidente da África do Sul. No entanto, problemas como miséria, injustiça e desigualdade entre brancos e negros ainda são muito comuns no país. Após as eleições, a população branca se viu destruída dos poderes que tinha conservado por 4 décadas. E Mandela deixou bem claro que não era a intenção dele de criar outro regime, separando a minoria branca da minoria negra. A ideia era proporcionar uma sociedade igualitária, independente de cor, religião e etc. Apesar de muitas questões terem sido resolvidas com a inclusão dos negros na política econômica, a insatisfação da população persiste. Afinal, os negros ainda têm os piores índices de condição de vida, desigualdade econômica, social, cultural, e o desemprego cresce a cada ano. Para tanto, os estudos apontam que o problema da segregação racial é uma realidade na África do Sul. Além dos negros, é importante ressaltar que imigrantes chineses e indianos sofrem também com esse regime apartheid. E ainda hoje lidam com a xenofobia no Brasil, no país. Ressaltei o Brasil porque as devidas proporções podemos comparar a herança do apartheid com o racismo no Brasil. O preconceito racial no país tem suas origens no sistema escravista, que imperou por mais de 300 anos, de 1530 a 1888.
Muito obrigada, professor. Essa foi a minha explicação sobre apartheid.